Comparativo Marc Marquez e Pecco Bagnaia em Balaton Park na Hungria com relação ao Superbike. A Ducati MotoGP testou em Balaton Park e nós temos os tempos para comparar. Marc Marquez e Francesco Bagnaia, juntamente com os pilotos das equipes VR46 e Gresini, foram para a pista em Balaton Park para um dia de testes utilizando a Ducati Panigale V4S. Afinal, a MotoGP não pode ser utilizada por questão de regulamento. E nós temos os tempos para comparar com o Mundial Superbike, que correu ali há pouco tempo atrás. Inclusive temos um vídeo aqui no canal com a análise das corridas, com a corrida 1 e a corrida 2. Vou deixar os links em anexo no card aqui, caso você tenha perdido. Inclusive, vai sair um vídeo aqui no canal comparando a MotoGP e a Superbike nessa pista, assim que a etapa se realizar. Isso será legal até para a nossa expectativa do que Toprak irá encontrar na categoria. Então, aguarde. Com relação a este teste realizado pela Ducati, com seus pilotos oficiais Marquez e Bagnaia e a Ducati Panigale V4S, cabe destacar aqui que este foi um treino com o objetivo de se familiarizar com o circuito húngaro, que receberá então uma etapa da MotoGP neste mês de 22 a 24 de agosto. Essa pista é relativamente desconhecida para os pilotos da MotoGP e 7 pilotos participaram do evento. Além de Marc Marquez e Francesco Bagnaia, Fábio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Alex Marques, Fermin Aldeguer e Michele Pirro, piloto de testes da Ducati, estiveram lá. Eles completaram uma série de voltas para dominar melhor as curvas do circuito húngaro. Marc Marquez e Pecco Bagnaia completaram cerca de 70 voltas, cujos dados, claro, serão agora analisados pelos engenheiros de Borgo Panigale antes da 14ª etapa da temporada. No final dos testes, Pecco Bagnaia tirou uma conclusão bastante positiva da experiência, dizendo que voltar à moto depois das férias é sempre bom. Disse que suas primeiras impressões do circuito de Balaton são boas. Falou que a pista é estreita, é preciso ter cuidado nas chicanes, mas está satisfeito. A pista é única e divertida. Sabe que com a Desmosedity GP será diferente, mas por enquanto está se divertindo com a Panigale V4, até tentando fazê-la deslizar. E certamente isso é uma grande diversão para eles. Marc Marquez, por sua vez, compartilha dessa satisfação. Ele também menciona algumas das particularidades da pista, já utilizada pela Superbike neste verão. Disse que foi um ótimo dia na pista com toda a equipe Ducati Corse. Está feliz, disse que a pista é única e incomum. Disse que o piloto terá que adotar um estilo de pilotagem um pouco diferente. É um circuito de para e anda, onde você precisa saber como se adaptar, se referindo à lentidão do circuito, onde não se coloca a sexta marcha. Disse que quanto mais rápido você encontra o ritmo, melhor. Disse que pode realmente curtir a velocidade. Disse que a superfície é boa, que eles fizeram um ótimo trabalho, se referindo à aderência. Disse que mal pode esperar para correr ali com a MotoGP, e nós também não, E é muito legal termos essas pistas diferentes, pois veremos certamente o que vimos em Brno, onde a Ducati, que sabemos que domina a categoria, chegou sem dados também. Isso acaba nivelando a categoria e trazendo mais emoção para nós fãs. Afinal, a distância é enorme quando você já tem dados anteriores da pista. Começar do zero sempre é mais desafiador e demorado. E como foram os tempos? O melhor tempo de volta de Marc Marquez no teste de Balaton Park já vazou, e isso fará com que seus rivais prestem atenção. Fãs da MotoGP com olhos de águia avistaram 1:41 no painel de sua Ducati durante as imagens a bordo que ele postou do teste desta semana. Mais tarde foi confirmado, de acordo com o motorsport.com, que a volta de Marquez foi de 1:41.5. Curiosamente, isso significa que o companheiro de equipe Bagnaia foi mais rápido no dia dele no Balaton Park. O bicampeão registrou o melhor tempo de 1:41.468 na mesma pista. Mas os rivais da MotoGP terão dúvidas óbvias sobre como o Bagnaia marcou esse tempo. Primeiro, o Bagnaia estava pilotando uma Panigale V4, Então, como prever o que sua moto com especificações de MotoGP pode produzir? Também não sabemos nada sobre os pneus utilizados, nem detalhes sobre as condições. Mas mesmo assim podemos comparar. Essa primeira imagem é sobre a análise volta a volta que fizemos da corrida 2 do Mundial Superbike, cujo vídeo está aqui no canal.
no card, né? Nela vemos a volta mais rápida da corrida, sendo feita pelo vencedor Toprak Razgatlioglu, em 1:39.384, isso portanto em ritmo de corrida. A pole position foi do turco também, 1:38.347. Pecco Bagnaia, em seu track day, com sua Ducati Panigale V4S, fez 1:41.468. E essas comparações são sempre inevitáveis, mas temos que lembrar que são categorias completamente diferentes. Assim como uma moto de rua ou uma moto que não é utilizada no Superbike, como podemos considerar a V4S, não tem nada a ver, né, com a moto do Superbike. A moto do Superbike também não tem nada a ver com a moto de MotoGP. As diferenças são enormes e requer também adaptação. E lembramos bem quando os pilotos de MotoGP participaram de um teste oficial do Superbike no ano passado em Portimão, naquela oportunidade em que Morbidelli acabou caindo e se machucando, atrapalhando a sua temporada. Eles ficaram atrás dos tempos dos pilotos da Superbike, o que comprova essa necessidade de adaptação. Não é assim chegar lá, eu sou de MotoGP e eu vou ganhar de todos, não é assim que funciona. E ficaremos sempre com aquela curiosidade em saber o que este ou aquele piloto fariam nesta ou naquela competição. Podemos então apenas imaginar. Então é isso, volta da pole position do Toprak, 1:38.357. A volta mais rápida em corrida foi na corrida 2, 1:39.384. E a volta do Pecco Bagnaia foi de 1:41.468. Ou seja, 2 segundos mais lento com a V4S, a volta do Bagnaia com relação à volta do Toprak Razgatlioglu. Agora tire você as suas conclusões. Por que será que apenas 2,5% dos brasileiros investem no melhor lugar que existe para investir o seu dinheiro, que é a Bolsa de Valores, enquanto que nos Estados Unidos esse número chega a 60%? A Bolsa de Valores é o lugar onde você investe o seu dinheiro sem pagar taxa para ninguém, ou seja, é bom somente para você e mais ninguém. Mas para isso, claro, precisa informação. Acesse nosso canal no YouTube, Invista Certo, espaço Ariel Selbach, tá aqui em meus canais, ou é só pesquisar lá no YouTube. Te encontro lá, hein? Entre em contato comigo, assim você vai aprender de uma vez por todas a investir o seu dinheiro sem pagar taxas para ninguém, e assim obviamente será bom para você e para mais ninguém. Invista Certo, Ariel Selbach, aqui no YouTube.